Fala galera, estamos aqui no Falando de Propósito e hoje eu trago aqui para vocês conhecerem um cara que é um grande mestre de física, ele é um grande ser humano, um ser humano de propósito. Ele também é dirigente do Teu Caminhos de Aruanda, ele é professor de apometria, entende tudo de ervas, de medicina natural, benzimento, é um cara extraordinário. E hoje eu tenho a honra e o prazer de trazê-lo aqui para sentar nessa cadeira e dispor um pouquinho do conhecimento dele para a gente. Tom Barros, é um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado, Valdir. Eu tento pelo menos, né? Fazer um pouco de tudo isso que você fala aí. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco, né? Falar um pouquinho de tudo que a gente anda aprontando por aí. É isso aí. E Tom, me diz uma coisa, meu público muitas vezes não te conhece ainda, então eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação de si, seja seus WhatsApp, Instagram, site, o que você puder dispor aí para o pessoal para te achar. Tá bom. Bom, então começando por essa parte aí, né? Antes de fazer a apresentação mesmo, eu, pessoa, Tom mesmo, estou por trás de muita coisa que acontece, né? Então nós temos uma organização chamada Teu Caminhos de Aruanda, né? Nós temos um site que é teucaminhosdearuanda.org, temos também as redes sociais, né? Instagram é Teu Caminhos de Aruanda, temos um canal no YouTube também é Teu Caminhos de Aruanda. Tom Barros você vai encontrar também dessa maneira, e em geral pouco vai ouvir falar de mim e sim do que a gente faz, né? Um convite sempre as pessoas conhecerem um pouquinho o que é a nossa casa, o que é o nosso trabalho. Então, e como o Valdir falou, né, eu começo um pouco nisso no mundo científico. Eu sou formado em física pela PUC de São Paulo, e a física mesmo, especializado em nuclear, especializei em física médica. Então, eu tenho uma jornada inicial muito dentro da ciência. E esse pensamento científico ajuda sempre a conduzir as coisas com um pouco mais de equilíbrio, né? Ou seja, os pés estão pisando no chão, a cabeça está assim, nas nuvens, pensando alto, pensando em coisa sagrada, mas sempre tentando trazer o pé para o chão aqui, que acaba sendo interessante. E diante disso tudo fiz uma jornada que tem mais de 10 anos já, me envolvendo, aprendendo bastante coisa no mundo da espiritualidade, no mundo da cura, por vários caminhos, seja energético, seja espiritual, seja físico. Como o Valdir falou, né? Estudei plantas medicinais também, aprendi diretamente com botânico, então, de novo, é o pezinho da ciência lá. E volto para cá, para o mundo religioso também. A gente tem um templo que tem prática umbandista. Nosso templo, na verdade, é universalista, por isso chama-se Teu, né? Templo Espiritualista Universalista. E lá a gente tem a cabeça bem aberta, né? Sobre o que é o caminho certo. Caminhos de Aruanda é caminhos até o nosso divino Criador, existem muitos. Então a gente acredita que se é na direção do bem, se está falando de Deus, todos eles estão muito bem-vindos, todos eles a gente abraça com muito carinho e a gente recebe todas essas pessoas, e a gente tem algumas práticas mesmo que são abertas, né? Um exemplo é que a gente tem na segunda-feira alguma coisa muito próximo do cristianismo. A gente tem um trabalho de resgate cultural muito importante aqui na nossa cidade, que é o trabalho do benzedor, a benzedeira. Aquele mais tradicionalzão mesmo, com um raminho de erva na mão e rezar, desejar o bem para a pessoa, né? Que daí vem a palavra benzimento, desejar o bem. E aí a gente tem um outro trabalho, né, nas quartas-feiras, que é a apometria, que até se aproxima muito mais do espiritismo. E no sábado, 2 vezes por mês, a gente tem o tambor batendo lá, a gente tem o nosso trabalho de umbanda, feito com muito carinho, tudo a serviço da caridade. Lá a gente não cobra um centavo para nenhum tipo de atendimento, lá as pessoas são atendidas e acolhidas, inclusive a gente tem projeto social, né? A gente toca em muitos lugares, inclusive já de alguma forma tocamos o projeto do Valdir aqui também, com a alimentação dos moradores de rua. Também temos um outro projeto social com uma ONG aqui em Sorocaba chamada Associação Nova Geração, também muito bacana, que a gente acompanha ali há muitos anos já. Então é um pouquinho, bem resumidinho, né, de o que a gente acaba tocando e o que eu ando fazendo, né? É isso. E você é um cara que arrasta multidões, né? Para onde você vai, as pessoas
te seguem como um grande mestre mesmo. E isso é bonito de ver. Mas e se antes da gente falar do ser humano que você é hoje, a gente perguntasse quem foi o ser humano que você era ontem para se transformar no ser humano que você é hoje? Quem era o Tom Barros da sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta? Ah, pensa. Bom, lá na infância, pensa uma criança curiosa. Daqueles que fazem milhares de perguntas? Sei. Era eu. Tive a oportunidade de brincar na rua, de conviver com crianças, assim, aprender na prática o que são os limites no convívio social. Isso foi muito rico. Experimentei bastante. Tenho um monte de cicatriz no pé, na perna, coisa de moleque que saudável. Sim, brincadeira de passar o dia inteiro na rua jogando bola, se estrepar, arrebentar dedão, brincar de polícia e ladrão com mamona, essas coisas. Sim. Mas eu, sendo essa criança sempre muito perguntadora, meu pai era professor de física. Ai, já veio de berço. Então, mas longe de ser aquela física que muita gente conhece na escola, cheia de fórmulas, etc., meu pai era o cara que não assassinou o curioso que tinha dentro de mim. Porque muita gente tem uma coisa que faz normalmente com as crianças, que é mandar calar a boca quando a criança está perguntando, etc. e tal. E meu pai não fez isso. Eu chegava com 2 perguntas, saía com 3. Meu pai me fazia sempre pensar em coisas a mais. Algumas coisas ele respondia, outras coisas me incentivava a buscar resposta, me mostrava um caminho. Então, uma infância muito divertida, uma criança solta, espontânea. A espontaneidade é uma coisa que veio convivendo, me acompanhando o tempo todo. Então, bem feliz com essa infância. E quando chega a adolescência, né, os traumas já vão sendo cravados na vida da gente. Eu cresci muito rápido, então parecia um rapazinho meio desengonçado, e o meu corpo, minha mente demorou para acostumar com o tamanho do meu corpo, então queria dançar e ficava esquisito. e é isso, né? Você quer uma posição de destaque na sociedade, né? O ego, né, na adolescência grita muito. Até chega meu pai e fala: meu amigão, né, essa vida de bem bom aí, uma hora tem que chegar ao fim. O que você vai fazer da vida? E aí uma hora eu falo: bom, fui no território que é um pouco mais seguro para mim. Eu sempre admirei muito meu pai, por ser essa pessoa que me inspirou. Mas acima de tudo, o território tranquilo, né? Umas coisas bem simples que ajudam a gente a pensar. Professor de física, não tem quase. Então eu teria baixa concorrência. Eu gostava de outras coisas também, mas para ficar num território um pouco mais seguro, eu resolvi fazer a física. Enfim, fui lá fazer faculdade de física. Com 3 meses de faculdade, arrumei um namorado em Sorocaba e estudava em São Paulo. É minha esposa hoje. Nós temos mais de 30 anos de casado, e ganhei assim uma pessoa muito especial na minha vida. Olha, eu vejo muitas pessoas falando não para casamento e falando mal de casamento. Eu falo, meu casamento é maravilhoso. Eu tenho uma guerreira do meu lado, e companheiro, ela me acompanha. Então, e no começo do casamento, a gente teve algumas coisas assim que foram acontecendo. Minha esposa é médium, mas não uma mediunidade mais ou menos, uma mediunidade ostensiva. E então ela vibra muito com qualquer coisa estranha que chega no campo dela. Vibrar, quando eu falo, é tremer mesmo, viu, gente? Treme mesmo e passa mal e aquela coisa toda. E às vezes até entrando em mercado, né? Ela, de certo mercado, não conseguia entrar. Então, uma vida de desafios. E isso começou a ficar cada vez mais significativo. E até aí, eu era o cara da ciência. Já estava casado com ela, já tinha filho. E o mundo da ciência me ganhou. E formado em física, já trabalhando como professor de física, a jornada foi se desenhando. E sempre muitas exatas na minha vida. O lado humano ficou relegado a um segundo plano por um tempo. Então, muito, né, desse mundo da ciência. E a ciência não conseguia explicar. A gente passava por médico aqui, ali e tal, e nada de ter uma resposta do que acontecia com ela. Fazia exames, nada se sustentava para explicar o que acontecia. Isso tirou meu chão. Poxa,
o que eu faço? E aí quando você começa a não encontrar resposta, daí você começa a tentar alguns tiros no escuro, né? Falar, vamos numa benzedeira, vamos num centro espírita, vamos tentar achar respostas em outros lugares. E é isso, é o começo dessa jornada. Um homem da ciência, saindo da sua zona de conforto, que é ir para esse mundo da espiritualidade, onde nada é muito claro, nada é muito direto, nada é muito palpável, e de repente... Tudo é muito duvidoso, né? Muito duvidoso. Então eu olhava para aquilo tudo e falava, bom, o que eu tenho a perder é minha esposa. Bom, o que eu vou, de repente, passar por cima de algumas crenças minhas? Talvez. Mas para salvar minha esposa e a pessoa que eu amo, vamos embora. É mais ou menos isso. Então, e eu lembro a primeira vez que eu entrei num terreiro de Umbanda e acompanhando minha esposa, passando mal demais lá e tal, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, o meu maior medo é algum aluno tentar me encontrar ali e falar, o professor aqui na macumba. Ai, meu Deus do céu, morrendo de vergonha. E adivinha, a gente foi muito abraçado, muito bem recebido e as pessoas foram tentando sinceramente ajudar. E com o passar do tempo, Umbanda, daí a gente foi tudo muito intenso, daí a gente foi procurar um outro caminho na apometria. Então o que eu faço hoje, na verdade, tem muito a ver com o que eu recebi lá atrás. Então, recebi de graça e hoje eu tento compartilhar de graça também. Foram bênçãos, pessoas maravilhosas que foram aparecendo no caminho. Fui para São Paulo tentar achar coisas que me completassem mais, porque ficar só no mundo do dogma, ou seja, existe uma crença, mas você tem que acreditar no tudo muito no vazio. Isso sempre... faz isso, acende uma vela cor-de-rosa. Eu queria saber por quê. E aí ninguém me explicava. Daí eu falei, porque tem que ser assim. Não, e para quem tem a cabeça de cientista, não funciona muito bem. Aí eu comecei a procurar e achamos um lugar lá em São Paulo, um templo muito bacana que nos acolheu, e aí a gente sentiu uma ajuda que veio mais robusta. E aí a pessoa, de um coração enorme assim, é um sacerdote que tem templo lá em São Paulo ainda, e nos apresentou a obra e o trabalho do Rubens Saraceni, lá em São Paulo. Aí a hora que a gente abraçou esse trabalho, abraçou essa proposta e começou a se cuidar, aí a vida da gente deu um salto de qualidade que, nossa, eu nunca vi, e na minha trajetória adulta, a gente conseguir encontrar uma harmonia, explicações e coisas cada vez mais claras para tudo que estava acontecendo. Então foi revelador, assim, e nossa vida deu um salto de qualidade. Para você ter uma ideia, simplificando, você já conviveu com alguém que é bipolar? Então, meu amigo, eu estava com a minha esposa assim dentro de casa, porque ela recebeu muitas influências espirituais, então ela estava de bom humor, e daqui 20 minutos, no bom humor, naquele negócio, amorzinho pra cá, amorzinho pra lá, carinho, etc. Daqui a pouco estava soltando os cachorros, mas sem explicação nenhuma. Era uma coisa que assustava. Falei, aconteceu alguma coisa aqui? E eu tive sempre a sensibilidade muito mais baixa, então para mim era muito surreal. Quando vem e a gente adquire uma consciência do que é esse mundo invisível à nossa volta, meu amigo, a vida ganhou outros ares. Então ficou muito, muito mais claro. A gente aprendeu a se defender energeticamente, espiritualmente, e como consequência de receber essas bênçãos na nossa vida, é que a gente acabou falando, por que não levar isso para outras pessoas? O sagrado foi tão bom com a gente, né? E a gente aprendeu tanta coisa, faz a gente se tornar um ser humano melhor. Por que não permitir que isso aconteça na vida das pessoas? Por que ganhar esse tesouro do sagrado e deixar ele guardado com a gente dentro de casa? Não faz o menor sentido. Daí a gente começou com o nosso projeto, primeiro só com a apometria aqui em Sorocaba. Aí a apometria, daí a gente conseguiu alugar um salãozinho pequenininho, a gente colocou o trabalho de apometria junto com a Umbanda. Daqui a pouco, Umbanda, apometria e o benzimento, que são as 3 vertentes principais da nossa casa. E de repente as coisas foram ganhando tempo. E é isso. Ganhar a firmeza delas acontecerem na linha do tempo. Ou seja, fazer e daqui a pouco acabar é uma das coisas que eu não queria. Então, sabe,
muita resiliência para aguentar a porrada e se manter em pé. E é um pouco de... E há 10 anos já? Fez 11 esse ano aqui. 11 anos. 11 anos. 11 anos só com o templo aberto aqui em Sorocaba. Aí se for falar o tempo que a gente foi para São Paulo, não sei o que, já tá chegando uns 15 anos. Então há 15 anos atrás você começou essa jornada de disrupção, eu poderia dizer? Eu acho. Ou complementarização, né? Complementarização. Quando eu falo disrupção, eu falo no sentido de que você rompeu com uma ideia antiga para dar... nesse sentido, sim. Para semear, né? Para florescer um ideário novo. Sim, né? sim. E acho que uma das maiores transformações foi a gente reconhecer o quanto a gente é egoísta. E a hora que você fala não, a própria paternidade, eu sou pai de 2 filhos, a própria paternidade, a família, e a hora que você começa a ver o que você trabalha e de tudo que você ganha, talvez você fique com 5% ou se muito no final do mês e tudo é para gerenciar o coletivo que é a sua família, aí você já tem um exercício de não ego assim, muito interessante. Você aprende a pensar no coletivo. E quando a gente, né, navega um pouco mais e torna-se mais consciente de que o ego, a família ainda é um pouco a extensão do seu ego, porque está tudo muito ligado a você. E aí você começa a falar, bom, o que adianta? Minha família está bem e a do vizinho aqui não está. O que adianta? E eu tenho um emprego e eu estou bem, mas eu tenho moradores de rua na nossa cidade que não estão bem. Essas pessoas estão do meu lado e daqui a pouco você começa a pensar o que adianta eu estou bem num planeta que não está bem. E aí você começa a falar, pô, não seria muito melhor todos nós bem? Exato. Né? Então, se eu estou bem, por que eu não posso fazer um pouco tentando olhar para o outro lado, deixar as pessoas bem, ajudar as pessoas a entenderem essas coisas maravilhosas que eu fui entendendo? Então, a ideia dos cursos e as coisas que foram aparecendo para ministrar tem muito a ver com isso, né? Permitir que essas coisas que são muito bacanas, que foram não só aprendidas, elas foram vivenciadas, possam se transformar em coisas bonitas na vida das pessoas, né? Na verdade, o propósito ele parte daí. Quando você compreende que o propósito ele tem que sair da tua casa e abençoar as outras. Um propósito, você pode praticar o teu propósito com a ferramenta que você quiser. Pode ser no teu emprego, pode ser com o teu hobby, pode ser com qualquer coisa que você saiba fazer bem e que a sociedade precise. A questão do propósito das pessoas sempre vai ter a ver com o coletivo. Porque uma pessoa que ela produz um parafuso na indústria que ela trabalha, não está fazendo para si. Está fazendo para alguém usar. Para abençoar a vida de outra pessoa. E você é um cara que a gente vê o propósito claro. Você ensinar tudo aquilo que você aprendeu. Porque, de certa forma, você ensina física, você ensina apometria, você ensina as bases da tua religião. Tudo aquilo que você aprendeu, você tem a vontade de passar para frente, não ficar com você. Sim. Você foi germinado por essa semente e você está semeando o mundo. Isso é bonito de ver na tua jornada. Mas, nesse momento, eu queria que as pessoas entendessem, porque eu, por exemplo, não saberia dizer para alguém, se ela me perguntasse o que é a ciência da apometria. Eu não saberia explicar. O que? Então vamos perguntar para um expert, gente. Agora vocês vão saber de um cara que pelo menos há 10 anos está lecionando isso. Tom Barros, o que é apometria? Vamos lá. Eu lido com essa explicação recorrentemente, inclusive respondendo o WhatsApp, né, do nosso templo lá. Inclusive vou deixar aqui o WhatsApp para aproveitar? Pode deixar. 15 996 637 111. 996 637 111. Então, bom, vamos pensar da seguinte forma. Em vez de só dar uma resposta pronta aqui, é mais legal a gente dar um gancho. Hora que a gente começa a perceber, quando você... Bom, nós temos iluminação aqui no nosso estúdio.
E a luz é um tipo de energia, então está passando energia luminosa aqui pela gente. É um tipo de energia. Um carro em movimento também tem energia, né? A gente chama de energia cinética, energia luminosa, pelos fios tem energia elétrica. E tem coisas que têm quantidades de energia assim absurdas, tipo o carro em movimento. Consequência simples de perceber a energia dele é quando ele bate. Vai desprender uma quantidade enorme de energia. Então, tudo que está à nossa volta, de alguma forma, tem alguma forma de energia. E o que o Einstein vem e traz um grande ganho para a nossa sociedade é mostrar que nós que somos feitos de carne e osso, né, como esse microfone, as minhas mãos e tudo é energia. A matéria é uma forma de energia. E o mundo espiritual também é uma forma de energia. O que muda nessas formas de energia? A densidade, a quantidade de energia que você coloca no mesmo espaço. Por exemplo, quando você pega o espaço aqui, está passando energia luminosa, ela é muito sutil, muito pequenininha, né? Uma quantidade de energia muito, muito miudinha. Agora, o que acontece? Quando nesse espaço tem a minha mão, a quantidade de energia que tem nas moléculas da minha mão é muito grande. Ou seja, eu sou um amontoado de energias de forma muito significativa. E pelas fórmulas do Einstein, se você pega um ser humano, que nem o Valdir, que está aqui na minha frente, e se pudesse transformar todas as suas moléculas em energia, você sustentaria o estado de São Paulo por algumas semanas. O estado de São Paulo inteiro, energeticamente. Por quê? Porque nas usinas nucleares, o que está se fazendo agora é o quê? É transformar matéria em energia. Usina nuclear faz isso. Então, o que acontece é que a gente vai ter, então, energias em vários patamares diferentes. E nós, seres humanos, temos grandes quantidades de energia. Coisas que já têm algumas comprovações, por exemplo, né? Comprovações práticas. Por exemplo, a aplicação do Reiki. O que a pessoa está fazendo quando ela aplica Reiki? Ela impõe as mãos e, através das suas mãos, flui energia que traz um bem-estar para quem está recebendo. Então, está fluindo energia das mãos das pessoas. O que a apometria propõe é que nós temos quantidades de energia muito significativas no nosso corpo e nós podemos doar essas energias, assim como no Reiki. Agora, o que acontece é que alguém olhou para isso e falou: e se a gente começar a dar um caminho para essas energias? E se essas energias que têm um caminho e elas vão em quantidades muito grandes, elas forem direcionadas para tratar as pessoas, para afastar espíritos obsessores, para alinhar os chakras, para limpar energeticamente? Isso pode ser transformador. A apometria vai na direção de utilizar essas energias que são doadas pelos médiuns, que são trabalhadores, e direcionar essas energias para auxiliar as pessoas no plano energético e espiritual, e com consequências de médio prazo no corpo físico. É claro, a gente tem as nossas limitações. A nossa energia que a gente sai das palmas das mãos, por exemplo, ela é muito limitada. Se você tiver com uma ferida aberta e eu projetar energia, não vai fechar a sua ferida. E sabemos muito bem disso, porque sua ferida está no plano físico. E a energia que eu estou doando é num plano mais sutil, mais suave, mais leve. Mas de tanto aplicar, a tendência dessa ferida, com o passar de semanas ou meses, é também ela se beneficiar dessa energia. Agora, como muitas perturbações acontecem no nosso cotidiano por interferências espirituais negativas, as nossas energias, quando direcionadas, elas conseguem provocar grandes efeitos no plano espiritual. Eis o segredo. A apometria desenvolve técnicas para que trabalhe com essas energias e elas têm grandes benefícios no plano espiritual. No plano espiritual, no plano energético da pessoa, no plano emocional dela. Então, a apometria é um tratamento energético e espiritual que visa um benefício nesses campos, energético, espiritual. Até questões de vida passada podem ser tratadas no campo da apometria. E isso tem como uma base, né, porque foi feita por um médico ela foi toda construída por um médico no sul do Brasil chamado Dr. Lacerda. Então não é nada, eu não estou inventando nada aqui, é importante lembrar isso, né? Não estou criando nada também, é tudo que já vem sendo construído desde a década de 60.
70 na verdade. E isso tudo foi testado, e ele constrói essas bases. E aí eu aprendi isso lá em São Paulo, na minha jornada, e vim trazendo para cá, para Sorocaba, né? E com efeitos assim maravilhosos, de novo. Talvez para o ouvinte seja mais claro ainda, agora que a gente deu uma ideia de que a gente vai trabalhar energia e espiritualidade num processo investigativo. A física me ajuda bastante nesse sentido também. A pessoa está deitada ali, a gente não sabe o que tem, e a gente vai investigar energeticamente, espiritualmente. Então, para o ouvinte, talvez seja interessante até explicar que a gente coloca uma pessoa deitada numa maca, coloca em volta 6 ou 7 médiums experientes que fizeram curso, que estão aprendendo, estão se desenvolvendo para investigar energeticamente, e a partir das percepções desse coletivo, a gente vai desencadeando as ferramentas que são necessárias para ajudar cada pessoa. E aí, você tem um líder de cada grupo de trabalho. Na nossa casa temos 5 grupos de trabalho. E aí esse líder, conhecedor das ferramentas, vai aplicando as ferramentas e coletivamente vai investigando. E é mais ou menos uns 50 minutos de investigação profunda. E o que aparece, a gente encara energeticamente. E olha, obsessões tem aos montes, pessoas que estão sendo vítimas de magias negativas, e tudo isso sem cobrança de 1 centavo, ou seja, gratuitamente mesmo, né? Mas me diz uma coisa, então esse lance de magia existe? Meu amigo, porque as pessoas também elas fazem uma noção muito diferente do que é magia. Não é Harry Potter, né? Acho que é uma boa ilustração ficcional, mas eu acho que ajuda a ter uma ideia. Magia, né? Ato de manipular energia. O primeiro nome que a gente teria de magia seria magna ciência, ou seja, talvez uma ciência que não foi alcançada ainda, uma ciência que um dia vai ser descoberta. O que você acha se você voltasse no tempo e falasse para o seu bisavô que um dia você seria capaz de pegar um bloquinho quadradinho assim e falar com uma pessoa lá no Nordeste, ao vivo? Ele falaria que era coisa de Você é maluco. De mago. De mago, exato. Falar que isso, falar que a gente ia assistir um jogo, né? Através de uma tela que está acontecendo em outro país. Coisa de capeta, eu ia falar. Então, e aí o que acontece? A gente consegue fazer coisas hoje que são incríveis. Olha... E naquela linha do tempo era impossível de se imaginar. Então, a tecnologia que havia. Um dia existiam pessoas fazendo magia usando imã. Eram considerados verdadeiros mágicos. Hoje você não engana nem uma criança. Se você estiver brincando com imã, a criança já sabe, tio, isso aí é imã. Por isso que você está mexendo o prego sem encostar nele. Você tem um imã embaixo da mesa. Então, isso já foi considerado magia. Então, nós estamos indo na direção de desvendar cada vez mais, né? Ver dentro do corpo, através de um raio-x. Já pensou? Você fala, não, daqui a um tempo a gente vai conseguir enxergar dentro do corpo. E tem toda uma ritualística para isso, porque você precisa das ferramentas, precisa entrar na câmara, precisa haver o preparo. Há uma ritualística para chegar a um raio-x. Por exemplo. Então, tudo que a gente fala de magia, então magna ciência. Então, manipular energia seria a ideia de magia. E eu falo para você, uma pessoa que roga uma praga no outro, isso é um tipo de magia. Uma mãe que, de repente, por passar por muito desgosto, roga uma praga num filho, numa filha, isso também é tipo de magia. A pessoa só não tem conhecimento. Vamos falar de coisas boas também. Um benzedor que está ali, né, com a sua fé, né, conecta com a fé da pessoa e faz uma reza. E, de repente, deixa de existir o cobreiro, deixa de existir o quebranto, que se fala muito. Então, esse benzedor faz... A mãe que ora para o filho faz magia? Olha, mas olha só, o filho começa a passar mal, a mãe não está nem presente, a mãe pressente isso tudo, e a mãe começa a orar para o filho lá, e o filho melhora. Oxa, e olha,
É que a gente não tem um estudo científico ainda por trás disso, para dar esse respaldo. Mas da experiência pessoal que a gente tem, falar assim, uma pessoa que chega na sua casa, né? Uma pessoa daquela energia um pouquinho mais pesada, que todo mundo conhece, olha para o seu pé de arruda e fala, nossa, que lindo! Eu acho que eu perdi uns 5, 6 pés de arruda em menos de um ano. Só com o olhar de jeito que fala que é lindo, né? É sim, com o olhar. Tem gente que põe a mão, inclusive. Então, o olhar de seca pimenteira, isso é um tipo de magia. A pessoa ela não é consciente de como ela está manipulando a energia. Mas é isso. Então, e tem o que na igreja chama-se de amaldiçoar a pessoa, porque você falou mal, porque a sua filha tem que se dar mal, porque para pagar o que você fez. Isso é uma espécie de magia. Por exemplo. E ela às vezes fica presa na linha do tempo, inclusive esse tipo de magia. Então acaba sendo um negócio muito sério. E de vez em quando esse caso cai pra gente lá, da gente resolver e libertar a pessoa, né? Cortar essas conexões que realmente atrapalham tanto a vida das pessoas. E quantas pessoas chegam até lá e falando assim, eu sinto um peso nas pernas, fiz tudo que é exame e tal, e nada se resolve e tal, não sei o que, não sei o que. E de repente, esses pesos nas pernas têm explicação até de vidas anteriores. Mas... Dê um exemplo factível para que o telespectador possa ter uma ideia do poder que a ciência da apometria que a ciência da apometria tem, porque já desmistificamos o que é ciência. O que é magia? É a ciência que ainda a sociedade não compreendeu. Sim, não foi comprovada ainda cientificamente, mas Mas ela atua, tem eficácia. Exato. A gente não compreende porque não nos autorizaram, talvez, a compreender. Sim. Talvez a gente não tenha a consciência necessária para perceber isso. Estamos no processo. Estamos. Eu acredito que a gente precisa passar por um grande processo ainda para compreender tudo, mas a gente está aprendendo. Sim. Isso que é o que importa. Mas nos dê um exemplo para mostrar a alguém que veio com uma questão e essa questão foi combatida dessa forma e aí chegou a tal resultado. Bom, dá para... Olha, exemplos tem aos montes, né? Dando curso muito tempo disso já. Mas até para trazer a apometria para uma coisa um pouco mais simples. Vamos começar pelo exemplo mais simples. Uma pessoa que chega lá e chega falando que... sem explicações nenhuma, inverno, verão, tá sempre com problemas na garganta. Problemas da garganta, tá começando a ganhar peso, e já aconteceu com várias mulheres procurarem o nosso trabalho que não entende o porquê, o que se passa, né? E sempre meio triste e tal. E aí chega lá, a gente tem uma sociedade bem machista ainda. E o que ocorre é que as mulheres muitas vezes foram criadas, hoje as mulheres que têm seus 40 anos, elas foram criadas numa sociedade que não é essa sociedade moderna agora. É a sociedade lá de trás. Se hoje a mulher está em mais lugar de fala, lá atrás, há 30 anos atrás, ou seja, antes dos anos 2000, essa mulher estava numa sociedade mais machista do que hoje. E muitas não tiveram o seu lugar de fala, não podiam se expressar. Cala a boca, eu que mando, e aquela figura do patriarcado, e a mulher criada muitas vezes para ser mãe e dona de casa e não pode nem almejar ter uma profissão, alguma coisa parecida. E muitas vezes essa mulher ficou engolindo sapo a vida inteira, e energeticamente o que acontece é que ela engole emoções. E isso, ela vibra no peito dela, porque ela sente, ela quer falar e isso trava na garganta, literalmente falando. E não sai essa energia. Isso vai formando um bolo energético na garganta, literalmente. Que esse bolo energético impede o fluxo de energia natural que o nosso organismo tem. Tem energia entrando pelo alto da cabeça, que são os nossos chakras, pela testa, pela nuca, pelo peito. Nós trocamos energia com o ambiente. E essas energias fluem e abastecem o nosso corpo todo de energia. E quando essas energias não conseguem circular muito bem, isso começa a afetar nossos órgãos físicos. Por exemplo, na região da garganta nós temos um chakra chamado laríngeo, que troca energia com o ambiente. Ele tem muito a ver com como a gente se posiciona na sociedade, como a gente vai interagir com o meio, como que a gente vai escolher uma profissão, como a gente se sente colocado dentro da sociedade e aceito. Então,
Quem faz aquilo que ama e se expressa muito bem e fala daquilo que lhe vem ao coração com mais espontaneidade, esse chakra fica naturalmente aberto. E quem passou por traumas muito difíceis, tem dificuldade de colocar suas emoções para fora, esse chakra vai funcionar com deficiência. Ele até funciona, mas ele funciona com deficiência. E o que vai sentir muito? Normalmente, a glândula associada ao chakra, que é a tireoide. A tireoide vai sofrer, meu amigão. E aí suas energias também não vão circular muito bem, da cabeça para o resto do corpo, do resto do corpo para a cabeça. Então criou um bolo energético ali. E aí a gente percebe esse bolo energético, a gente consegue fazer uma limpeza energética nesse bolo, a gente vai orientar as pessoas para que elas aprendam e façam exercícios para colocar suas emoções para fora, normalmente perdoar quem lhe agrediu também para se libertar dessa corrente e de alguma forma mudar posturas para que isso se reflita nas suas emoções e ela comece a colocar suas coisas para fora, para que na verdade ela encontre a plenitude das suas energias, das suas expressões e viva bem com isso. Mas que loucura, às vezes a pessoa ela está engordando porque ela tem uma trava na comunicação. Pois é, meu amigo. E é isso, a tireoide não funcionando bem, vai afetar o metabolismo geral do organismo e esse metabolismo vai se refletir numa das coisas ganho de peso. Sem falar em outras coisas, né? Senão a gente vai ter que começar uma aula aqui sobre tireoide, né? E que coisa louca. E a apometria ela tem então esse poder quase cirúrgico de abençoar. Sim. E isso para entender uma relação bem simples e energética, né? Mas, vamos lá, já tratamos outras pessoas também que, na verdade, não era um problema. Também problema na garganta do mesmo jeito. Mas qual era o problema? O problema é que, na verdade, essa pessoa teve um inimigo de vida passada. E esse inimigo, né, eles eram parceiros na vida passada. E essa pessoa, para ficar, é um exemplo do que aconteceu já, com herança, envenenou seu parceiro. E como ele tomou um veneno que corroeu a garganta, adivinha? Ele desencarnou praticamente sem uma energia extremamente pesada na garganta. Morreu com aquele ácido corroendo todo o esôfago e etc. Então, essa pessoa que estava sendo atendida na apometria, ela foi diagnosticada ali com esse problema na garganta. A hora que a gente foi ver, na verdade tinha um obsessor no campo dela. E esse obsessor era esse que foi envenenado na outra vida. E como ele estava bem perto dela e ficava prejudicando ela, tudo que estava de ruim no campo dele acabava afetando o campo dela também. Jesus. Então ele drenava as energias para tentar suprir a sua garganta, para tentar suprir a sua energia, para suprir a sua raiva. E por estar muito perto dela, na verdade prejudicava ela. Então o campo dela estava se enfraquecendo nessa região por causa do obsessor. Aí quando a gente recolhe esse obsessor, trata ele, não é expulsar, não é detonar, não é afundar, não é nada disso. É um irmão. Só não está entendendo muito bem por que está envolvido nessa vingança. A gente acolhe, a gente trata, a gente cura, a gente esclarece e a gente encaminha para ser tratado, para ser cuidado. Melhora ele, melhora ela. E para isso a gente tem que doar muitas energias. E muita energia de amor, de acolhimento, né? Enxergar esse que está sendo atendido, né? Que está no plano espiritual, com tanto carinho, com tanto acolhimento e amor, quanto a pessoa que está deitada na maca ali, que é física, que é assistida do nosso trabalho. Entendi. Que coisa maluca, coisa diferente, né? Diferente. O cara quem não conhece ainda, eu aconselho a conhecer, porque provavelmente se você conhecer, mudará a sua vida, tá? E eu tenho umas perguntas aqui para fazer. Vamos lá. Quem faz apometria, ele é o quê? Apômetra. É um apômetra. Quem aplica a apometria é o apômetra, né? Daí a gente normalmente fala de assistência, as pessoas que vão ser assistidas, que vão ser cuidadas no nosso trabalho. Tá. E esse apômetra, ele pode ter um consultório dele? Então, isso é um tanto polêmico. Vou falar com relação à origem do trabalho de apometria. A apometria surgiu dentro de um centro espírita. Centro espírita, todo mundo acho que sabe que não existe nenhum tipo de cobrança, eles só trabalham a caridade. O Lacerda, que fundou a apometria, trabalho para caridade. O grupo dele existe até hoje na cidade de Porto Alegre
tá? É só procurar a Casa do Jardim. Em Porto Alegre você vai encontrar, está aberto até hoje. O Lacerda já morreu. Um cara que surgiu lá junto com o Lacerda lá atrás, década de 80, 90, foi o Godinho. Também trabalha com apometria. E tem o Centro Ramatiz, lá em Lages, Santa Catarina, e tantos outros. A apometria é um trabalho de caridade. Então, e é um trabalho coletivo. Por quê? Porque a gente lida com coisas muito pesadas, muitas vezes. Para desmanchar algumas magias que são feitas por especialistas, muito diferente dos casos que eu citei anteriormente, tem pessoas que são pagas e se tornaram especialistas em manipular energias negativas para prejudicar outras pessoas. Isso existe. Então só existe para quem acredita. Meu amigo, minha amiga, as pessoas só chamam isso de uma maré de má sorte e fica acontecendo um monte de coisas que são evitáveis e as pessoas só consideram isso, mas tem solução sim. E quando encosta uma maré de má sorte, a gente começa já a trabalhar lá, na minha vida ou na vida das pessoas que estão nos cercando, a gente já começa a trabalhar. A maré de má sorte para a gente dura muito pouco. A gente vê algumas pessoas que se arrastaram por 3, 4 meses, perdendo quase tudo que tinha materialmente, até chegar na apometria e a gente ajudar essa pessoa a se levantar. É claro, ela tem muito da vontade da pessoa também, um empenho, né? Mas, de alguma maneira, existe sim solução para essas coisas. Enfim, mas voltando na nossa questão, né? Sobre a pessoa que é apômetra, o apômetra trabalhar sempre no coletivo é recomendadíssimo. Ou seja, se você vai trabalhar sozinho dentro de um consultório, poxa vida, primeiro, suponha que vem ali e tem um mago por trás, um espírito que aprendeu essa magia, aprendeu a manipular. Ele pode manipular muito bem a mente da pessoa que está sozinha. Agora, para manipular a mente de um grupo inteiro, experiente, é mais difícil, não? Mais difícil, porque cada um tem um tipo de mediunidade, um tipo de percepção. A nossa casa tem proteções espirituais muito bem estabelecidas, energéticas. Então, um consultório não é para ter isso. Então, uma pessoa que se aventurar a trabalhar em consultório, acha que ela está correndo algum tipo de risco. O que dá para fazer, e aí a gente não... Por isso que eu falo que é um tanto polêmico, é que tem gente que chama de apometria muita coisa, porque o nome ganha força na sociedade, porque a capacidade de realização é muito boa. Aí as pessoas se encaixam no nome para falar, não, vou ensinar apometria para você trabalhar em consultório. Mas eu pergunto, vai resolver magia? Não. Vai resolver obsessão complexa? Não. Em consultório não dá. Em consultório o que a pessoa consegue fazer muito bem? A pessoa consegue fazer uma avaliação pelos chakras, se ela tiver uma percepção boa. Ela consegue orientar, esclarecer a pessoa, se ela tiver uma percepção, né? Mas isso outros terapeutas também fazem e não chamam de apometria. Então, e claro, alguma coisa sobre vida passada é possível também, né? Mas fazer da forma como a gente acredita que tem que ser feito, né? Envolver com as magias. A gente faz resgates com bastante frequência em regiões umbralinas de partes da pessoa que estão presas em determinados lugares. Existem laboratórios que estão no plano astral, que vêm e trazem um monte de encrencas aqui no plano físico. Enfim, né? As tecnologias existem sim do outro lado também, né? Para quem nunca assistiu Nosso Lar, vamos lembrar que Nosso Lar é um livro, o filme Nosso Lar, muito bonito, recomendo, mas ele foi baseado num livro, e o livro foi escrito, gente, antes de 1950, eu não lembro a data certinha, mas imagine que tudo aquilo que você vê no Nosso Lar tem mais de 70 anos que foi escrito sobre, e os caras já estavam em ônibus voador. Teleconferência, sim, e bom, nem tinha telefone aqui, e os caras já estavam falando disso. Poxa, então do lado de lá existe tecnologia sim. Tanto que eu ouvi muito um colega falando que você acha que o invisível não tem tecnologia? A maior tecnologia de vocês é invisível. Falei pra ele, como assim vocês? Você não... Ele falou, cara, a maior tecnologia que existe na Terra é o rádio e a internet. Qual delas você vê? Pois é. Elas tomam forma aqui, né? Elas tomam forma do nosso acesso,
mas são tecnologias invisíveis. Sim. Assim como existem milhões, mas nós só temos acesso a poucas, porque a nossa fé ainda não nos autoriza a ter maiores. É bem isso mesmo. Que coisa, né? Agora vamos para o ramo, já que estamos falando desses ramos de espiritualidade, eu queria matar algumas curiosidades. Fica à vontade. Tá, eu que vim de uma igreja que é totalmente diferente desse ramo e que não trabalha necessariamente com essa formatação religiosa. Não fala muito de espiritualidade, tampouco fala sobre plano reencarnatório. O plano reencarnatório, eu estudando, entendo que ele é o Concílio de Constantinopla para frente, que é quem excluiu historicamente da Bíblia o trabalho da reencarnação. Até porque se as pessoas entendessem que tinham reencarnação, elas entenderiam que teriam mais tempo para resolver os problemas. Então isso maldosamente foi retirado do trabalho da igreja. Isso 328, 358 depois de Cristo. Então, entendendo isso, eu entendo que até a nossa igreja hoje, ela toma algumas informações que vocês têm, muitas das vezes. E aí eu venho para as perguntas curiosas da tua religião. Por exemplo, vocês trabalham questão esquerda e direita, ok? Se for trabalhar Umbanda. Qual que é a tua função hoje, por exemplo, na Umbanda? Eu sou o dirigente do teu Caminho de Aruanda, ou seja, eu sou dirigente do trabalho de Umbanda. E eu não gosto muito de títulos, né, porque o título parece que sempre quer separar as pessoas e eu vejo que não é necessário. Somos todos irmãos acima de tudo e eu gosto de ser chamado de Tom, mas muita gente chama de Pai Tom, ou seja, é um pai de santo. Entendi. A palavra não, na minha opinião, a palavra não é muito feliz. Por quê? Porque, na verdade, quem são os santos, né, dentro da Umbanda? São os orixás. Como que eu vou ser pai de um orixá? O orixá é uma divindade, na verdade é ele que é meu pai. Eu sou um pai espiritual para os filhos de santo. Eu acho que, na verdade, a palavra foi sendo comprimida. Foi reduzindo. Reduzindo até... Eu sou um pai espiritual, e a ideia de pai é porque, na verdade, acolhe com muito amor e com muito carinho todos os filhos, cuidar dos filhos. Chega filho, para o filho crescer, né, segurado pela mão, ensinar as boas coisas da vida, as verdades. Aí, depois de um tempo, vira pai pequeno, mãe pequena, daqui a pouco tem o seu próprio centro, vai conduzir o trabalho, vai cuidar de outros filhos. Então, daqui a um tempo, você vai ter netos de santo, talvez. Então, mas a ideia de pai de santo, eu entendo a forma como as pessoas se dirigem carinhosamente, não recrimino ninguém que me trata dessa maneira, recebo com carinho, mas eu tenho essas observações e eu gosto de todo mundo não me colocar na figura de ninguém lá em cima, não. Eu sou pé no chão aqui, gosto de olhar no olho, eu abraço todas as pessoas na assistência, eu gosto de tratar todo mundo como igual, porque é isso, nós somos todos iguais. Mas é isso que te faz diferente, né, Tom? É isso que te faz ter tanta gente ajudando, é isso que faz o teu Caminhos de Aruanda crescer cada dia mais. A tua resiliência, a tua constância, a tua fidelidade à causa e, sobretudo, a causa essa causa é tão nobre que ela trabalha a caridade, né? Porque você se torna a ferramenta para poder ajudar o outro a compor as ideias, a trabalhar em si a espiritualidade, a evoluir. Mas agora a pergunta que eu venho para te fazer é: o que é a esquerda e o que é a direita? Bom, dentro da Umbanda, a gente tem... quando a gente separa assim, acho que é mais fácil entender que a gente está falando de dias de trabalho com as linhas que vão se apresentar. Porque na Umbanda a gente tem a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então tem guias que trabalham no campo da luz. Ou seja, eles vão trabalhar a serviço da luz e eles trabalham na luz de fato. São os caboclos, os pretos velhos, né? E aí a gente tem a linha da esquerda, que trabalham para a luz. Mas a questão é onde? Nas trevas. Por quê? Onde faz sentido e onde a luz é necessária? Nas trevas. Ou seja, aquilo que se chama de Exu, eles são guardiões.
Seria mais ou menos parecido com os policiais, polícia, tá? Polícia que vem aqui tem que fazer o que tem que fazer para fazer as coisas acontecerem. Então, por isso eles são chamados também de guardiões. Então, eles trabalham com uma camada mais profunda das coisas, mas trabalham a serviço da lei. Isso é importante. É como um policial mesmo, tá Sim. na favela, mas a serviço da lei. Da ordem da lei. Exato. Só que como ele conhece muito bem como funcionam as leis das trevas, porque ele trabalha lá, é a mesma coisa. O policial conhece muito bem o submundo. Sabe como entrar. Opa, sabe como entrar, como sair, como negociar. Exato. Exu faz a mesma coisa. Então, aí o que acontece? Isso é uma linha das mais populares dentro da Umbanda. Por quê? Porque eles têm capacidade realizadora que é incrível. Capacidade de ajudar pessoas, capacidade de desmanchar essas magias negativas. São seres que vêm para ajudar. Não tem... E você vai lá, tá todos nós, numa gira de esquerda, gira de Exu, todos nós estamos de branco, do mesmo jeito que qualquer gira, seja caboclo, seja preto velho, seja esquerda, estamos de branco, a gente está lá sem cobrar nada, não existe palavrão, não existe ritual esquisito, não existe porta fechada, guardada, tudo isso a portas abertas, com luz acesa e tudo. A nossa gira no sábado à tarde, não tem... Desmistifica, a hora que a pessoa vem e fala, falaram tanta coisa, tanta coisa. Sim, tem gente que faz coisas muito estranhas por aí, mas a gente está tentando dar mostrar uma outra visão com relação ao que seria a esquerda da Umbanda. A esquerda faz parte Exu, Pombagira, são as guardiãs, o princípio é muito parecido, e Exus mirins. São essas três linhas que manifestam na esquerda da Umbanda. E na direita os caboclos, pretos velhos, ciganos, boiadeiros, baianos, e aí tem bastante linha. Então... Creio que eu respondi. Com certeza. Então, quer dizer que a esquerda vai trabalhar mais na nossa esfera, mais densa. Isso, exatamente. Mas trabalhando fisicamente. E a direita, de certa forma, é mais uma bússola de direcionamento. Sim, explicam e nos ajudam a resolver um monte de coisas. Nos aconselham. Às vezes a gente está tão envolvido em algumas coisas que a gente não percebe. E aí fala, olha, toma cuidado com as pessoas que estão à sua volta. As pessoas estão dando tapinha na sua costa e fala, opa, que te enche de sorrisos e enche de elogio e na verdade estão tentando te detonar. Às vezes eles trazem esse tipo de esclarecimento. Fala, olha, presta atenção, tem situações e situações. Olhe dentro de você também. Olhe dentro de você, olhe o que você está vibrando. Por que você está indo nessa direção? Você se perdeu no seu caminho. Nossa, quantas vezes os caboclo, preto velho, com aquele jeito muito doce, muito meigo, com muito acolhimento, nos fala, olha, você está saindo do seu caminho, filho. Por que isso? Está querendo ser melhor que os outros, é? Nossa, daí você engole seco aquilo e aí vira um aprendizado. E aí você dá uma reformada, opa, volta, se coloca nos eixos e as coisas vão melhorando. E eles vêm para trabalhar muito da reforma íntima, né, de cada um, realmente. Sim, com certeza, com certeza. E sabe uma pergunta que também é muito comum, né? Não sei se estava na sua programação ou não, mas falar, então você é macumbeiro? Eu falo assim, então você é macumbeiro. E às vezes é bom a gente desmistificar. Então você faz aquelas macumbas assim no chão, assim, de aquele monte de coisa. Bom, em primeiro lugar uma dica. Se você for falar com um umbandista, não chame macumbeiro. Macumbeiro é visto, né? Quando você dirige, você é uma pessoa que não é da religião e chama de macumbeiro, o tom é sempre pejorativo e as pessoas não gostam. Eu também não gosto. Agora, se você for meu amigo e for umbandista também, e você me chamar de macumbeiro, tá tudo certo. Porque a gente vai brincar e dar risada juntos. Tá? Agora, o que acontece? Porque eu sei que é uma brincadeira. Agora, quando uma pessoa fora da religião e chama de macumbeiro, o tom é pejorativo, a gente não aceita muito bem, não. E, então, eu sou um bandista. Macumba é um culto que surgiu no Rio de Janeiro. Só que esse culto usava um reco-reco de madeira feito de uma árvore chamada macumba. É uma árvore. Entendi. Aí, o instrumento também ganhou o nome de macumba. E aí o que acontece? Quando passava o povo no Rio de Janeiro e via o pessoal batendo um tambor lá e com reco-reco de madeira, falava o pessoal tocando macumba lá. Tocando literalmente a macumba. Tocando a macumba literalmente. Só que tocando tem outros sentidos na sociedade. E aí o ritual se transformou em macumba. E com o passar do tempo, o próprio ato de fazer uma oferenda sagrada também acabou sendo chamado de macumba. Macumba. Isso.
E aí, meu querido, as pessoas acabam vendo de uma forma tão assim o ato de você colocar alguma cesta de frutas para o seu caboclo e acender uma vela, né, colocar lá um copo de cerveja, de achar que isso é uma coisa extremamente negativa. Vai no cemitério japonês, você vai ver tanta comida colocada para os mortos lá. E qual é o problema disso? E os judeus que fazem suas oferendas também. E um monte de orientais que também, não só japoneses, mas orientais que fazem oferendas entregando o seu melhor para compartilhar com aquilo que é sagrado para eles. E aí as pessoas ficam surtadas com isso quando alguém quer compartilhar energeticamente elementos para que isso traga um benefício para a sua própria energia. Mas seu caboclo pede cerveja, ele é um espírito atrasado. Opa, em quais valores você está pensando? Né? Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque ele manipula aquela energia. Tanto é que o caboclo não toma cerveja. O copo de cerveja fica lá do mesmo tamanho do começo ao fim. Né? Não toma, ele é um espírito, ele não toma cerveja, não come as frutas. Então, na verdade, o que é a oferenda? Eles vão manipular aquelas energias para trazer benefício para a minha vida. Então, na verdade, você não dá oferenda para os guias. Você dá oferenda para que eles possam te ajudar. Porque aqueles materiais estão no plano material do mesmo que você vive. Então as energias desses materiais são muito intensas e podem te trazer cura, benefício, limpeza, harmonização muito mais eficiente. E então me diz uma coisa, quando uma pessoa... E eu faço macumba, sim. Brincadeiras à parte. Faz oferenda. Ou seja, eu faço oferenda, sim. Oferendo aquilo que é sagrado para mim. E faço isso com muito respeito. E entendo que algumas pessoas foram criadas numa cultura que vê isso de forma muito negativa. Mas às vezes só vê isso negativo no afrodescendente, né? E quando a cultura é diversa da deles. Exato. Então, Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque veja bem, a gente acabou com o mundo passado. Vamos dar um exemplo. Quando queimaram a Biblioteca de Alexandria, várias vezes na nossa cultura, uma cultura queimou outra cultura e não se apropriou, não trabalhou o que dela era bom, porque a gente prefere atear fogo na cultura alheia do que aceitar que o outro é diferente. Então esse é o grande problema. A nossa intolerância, ela chegou a um ponto que dois religiosos, porque são de casas diferentes, vamos falar assim, acha que um é melhor que o outro é melhor que um. Gente, se Deus, se a salvação fosse um único caminho, tava todo mundo muito lascado, porque os japoneses não conhecem as nossas religiões, os africanos não conhecem as nossas religiões, o cara lá no Canadá, será que conhece as mesmas religiões da gente? Então, será que Deus é tão ruim que ele vai salvar um tipo de gente? E ontem, lendo a Bíblia, eu caí num capítulo exatamente que falava sobre oferenda. Para quando chegasse o equinócio lá, que Deus pedia para que eles dessem 2 carneiros, aveia e não sei o que, e que matasse esses carneiros e deixasse em um determinado lugar. Isso está na Bíblia. Então, o porquê que a gente vai falar mal de oferenda? Se biblicamente... Gente, e tem vários, tá? Se a gente pegar... Tem vários tipos de oferenda na Bíblia. Então, assim, isso já é um costume, uma tecnologia, na verdade, para usar para a manipulação do invisível, né? E isso... Gente, a gente está falando de, às vezes, até 6.000 anos antes de Cristo. Salomão e várias pessoas usavam isso. Então, a gente não pode nunca julgar o coleguinha, porque muitas vezes o coleguinha que a gente está julgando ajuda muito mais gente do que a gente, né? No fim das contas, toda religião, para mim, meu entendimento, a religião é nada mais nada menos do que a caridade. A caridade é a religião universal. E isso eu acho que você, na tua casa, faz a rodo, né? Nós estamos chegando aí à ordem de 1.000 e poucos atendimentos por mês, né? E você falando disso tudo também me remeteu uma coisa. O próprio programa, né, falando de propósito, né, eu vim pensando sobre ele para o caminho aqui,
E eu fiquei com esse questionamento por um bom tempo. Antes até de abrir o tempo, falar assim, mas o que eu vim para fazer aqui? Porque minha esposa tem uma mediunidade muito ostensiva. A minha não foi tão assim, ela foi aparecendo com o tempo. E eu falo, pô, qual é o meu propósito? O que eu vim aqui para fazer? Será que é para ser dirigente mesmo de templo? Tem que ser realista e tem que se perguntar. Eu me perguntei muitas vezes isso e tal. E acredite, a resposta veio para outra pessoa na boca da pombogira. Pombogira é o espírito que rege sobre a primeira divindade, que rege sobre os desejos. Os espíritos que trabalham a serviço da divindade também se chama pombogira. E um dia eu estava incorporado e o guia apresentou e falou exatamente para a pessoa que quero saber do meu propósito. Falou assim, porque eu já sou uma pessoa que desejo bem para todo mundo, que eu sou luz, que não sei o que, falou assim, e eu quero um trabalho que também tem a ver com essa luz, que siga o meu propósito. Eu falo assim, eu preciso saber o meu propósito, porque eu vou me realizar integralmente. Ela falou assim, olha, em primeiro lugar, põe o pé no chão, você está encarnado no planeta Terra, você acha que veio aqui para fazer o quê? Turismo? Você veio aqui para ajudar a melhorar esse planeta. Você veio aqui para ajudar a tornar isso tudo aqui, arrumar essa bagunça que tem nesse planeta, energeticamente, espiritualmente, há muito tempo. Então, desce um pouquinho disso tudo, sai desse patamar, sai desse ego e olhe que tem muita coisa para ser feita aqui nesse planeta. Olhe que tem pessoas passando fome, passando na frente da sua casa, e você está querendo falar de propósito, querendo falar de luz. Fala assim, olhe que você se melhore como a primeira coisa que você vai fazer, se melhore. Tem até uma discussão filosófica que, se quer tratar de uma coisa que é um propósito de fato, trata de sair desse planeta, desse plano material, melhor do que você entrou. É isso. Sai desse plano, porque se você se tornar uma pessoa melhor, as pessoas ao seu redor também vão ficar melhor. Adivinha? Você contamina positivamente o ambiente à sua volta. Trata de olhar para o outro, que não dá para você ficar melhor se o seu vizinho, se outras pessoas não estiverem melhor. Quer trabalhar? Está bom. Talvez lá no plano espiritual exista um lugar onde você vai trabalhar com luz. Mas aqui, meu querido, minha querida, seja realista. Você precisa colocar pão na mesa. Então vai trabalhar com o que precisa trabalhar, o que quer aparecer na sua frente. E o que aparecer como na sua frente, faça de melhor. Larga de ficar filosofando muito com relação ao seu propósito. Viva bem e viva de verdade, viva de forma integral. Tá aí um bom propósito para você. Saiu das palavras do guia. O Tom que estava aqui incorporado com o guia engoliu seco. Desceu quadrado. Eu falei, isso tudo foi para mim. Que fico perguntando sempre do propósito. Para com isso. Faça o seu melhor. Trata de se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. É simples assim? É simples e as pessoas complicam. Por quê? Porque o mundo, ele hoje foi programado para tirar a gente dessa linha de propósito, para desempoderar o ser humano. Mas o propósito, ele é simples. Primeiro que você tem que ter a humildade de olhar para si e saber quem é você. Depois, o que você é bom? O que você ama fazer? Uhum. O seu propósito sempre vai estar muito alinhado com aquilo que você ama. E aí você consegue, com o tempo, com a humildade de fazer o que Deus manda, antes de fazer o que você quer fazer, ele vai te preparando a se postar num lugar de você observar que aquilo que você ama pode virar um negócio. Aquilo que você ama pode abençoar alguém. Porque muitas vezes, não necessariamente você vai trabalhar monetariamente com o teu propósito. Por exemplo, o teu propósito, eu tenho certeza e convicção que é ensinar aquilo que se sabe. Porque é isso que você mais luta para fazer. Então não é ser pai de santo, eu acredito que o teu propósito. Mas você ficou muito bom em dirigir com a tua caminhada. Mas o teu propósito sempre é o quê? Abençoar as pessoas com conhecimento. Iluminá-las, né? O papel daquele que ilumina. E é assim que eu te vejo, por exemplo. Então o teu propósito para mim é muito claro. Muita gente às vezes está muito preocupada em buscar o propósito antes de pôr a mão na massa.
E colocando a mão na massa, você automaticamente vai descobrir o que serve, o que não, o que você gosta e o que não. Então, propósito para quem quer buscá-lo é ter humildade de se observar, observar o todo e talvez, depois de observar e trabalhar, observar onde você pode se encaixar na sociedade. E aí vem o propósito onde você se encaixou muito bem e é feliz. Porque nunca ninguém vai ser infeliz trabalhando com o propósito. Você é infeliz fazendo o que faz? Que isso? eu era um infeliz inconsciente antes disso tudo. Para você ver. E a felicidade, a gente quando fala de felicidade não é aquela questão de estar alegre, né? Alegre. A felicidade tem muito a ver com ter paz, né? Eu acredito que sim, perfeito. A questão não é buscar ser feliz de contentamento o tempo todo, é ser feliz de ter paz o tempo todo. Porque tá aí uma coisa que Deus te deu e que você tem e que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Tal da perfeito. Paz. Sim, perfeito. Né? Se eu te dou esse presente aqui e você não pegar, o que acontece? Fica comigo. Então, se eu tenho paz e alguém me ofende e eu não pego a ofensa, eu permaneço com o quê? Com a minha paz. Eu não vou pegar a ofensa alheia porque eu não sou besta. Mas às vezes a gente é besta até aprender a deixar de ser, né? Bem isso. Às vezes a gente acha que as pessoas têm que receber uma devolutiva, quando às vezes a melhor resposta é o silêncio. Tudo isso é treino, gente. Então, muitas das vezes, quando você descobre o teu propósito, você não está nem aí quanto ao que vão falar de você. Quanto de ofensa você já deve ter recebido por ter seguido esse caminho? Muitas. Mas, de novo, né? A questão é, isso importa? Importa, da palavra, colocar para dentro. Falar assim, bom, se não ressoa com o meu ser, quem fica ofendido, na verdade, tem que olhar que aquilo mexeu com você, é um sinalizador de que alguma coisa tem ali para ser investigada. Agora, se não reverbera dentro de você, eu simplesmente deixo passar. É simples assim. Simples assim. Porque a tua paz vale mais que ouro. Sim, Hoje em dia até brinco, né? Alguém fala, ô Tom, seu careca. Eu falei, parabéns, você consegue ver, meu amigo. Eu realmente sou careca. É a bênção da visão, né, cara? Assim, você faz isso, você faz aquilo. Eu faço. Assim, mas graças a Deus eu tenho passado muito pouco por coisas assim, sabe? Muitas pessoas, às vezes, que não me conhecem mesmo, pessoalmente assim, raramente eu passo por situações que envolvam um constrangimento ou coisa parecida de ofender e tal. É que a gente ouve muita baboseira, infelizmente, pela bênção de ter ouvidos, né? Sim. De saber ouvir. Pois é. E a gente tem que aprender a escalar o que a gente quer deixar dentro do coração e o que não. A gente está chegando ao final, né? A gente está indo para 1h30 já. E o tempo voa. Então, assim, eu primeiro gostaria de agradecer muito, porque só a tua presença aqui já importa muito. Aí o teu conteúdo ainda mais, a tua energia, o teu espírito, a tua força são maravilhosos na minha vida. Isso eu queria expor aqui para todos. A nível de conhecimento, estou lá fazendo o curso de apometria com ele. Em breve me formo aí como apômetro, né? Estou aprendendo essa nova ferramenta, esse novo utensílio para colocar no meu cinturão do Batman, né? De habilidades. E esse aqui é o meu professor, um cara que eu aprendi a admirar nesse período que estou. E um dos caras maiores e mais inteligentes com os quais eu já tive a oportunidade de estar presente. Então eu agradeço muito mesmo, eu agradeço, de coração. E eu também agradeço a oportunidade de estar aqui e feliz de realmente poder compartilhar um pouco disso tudo. E olha, gente, quem quiser conhecer um pouquinho, né? Nós temos alguns cursos que estão também, né? De repente tem gente muito longe que está assistindo. Nós temos curso na Hotmart também, né? Curso de apometria. Se você procurar curso de apometria Tom Barros, normalmente você vai acabar encontrando a opção do Hotmart. Agora, quem é aqui da nossa cidade, vem conhecer nosso tempo, vem conhecer nosso trabalho, né? E se achar que faz sentido, né? Participar dos cursos também, serão sempre muito bem-vindos. Quais os cursos hoje que o teu Caminhos de Aruanda oferece? Nós teremos agora no mês de julho um curso de benzimento, que vai ocupar o mês de julho todo.
no mês de setembro, aí um curso que é a nossa estrela mais nova, né? Nesses cursos, que é o nosso curso chamado O Poder Curador das Ervas. O curso de ervas começa agora em setembro aqui, vai ser bem legal, né? Nós estamos gravando agora no finalzinho de junho e tá logo ali, né? É isso aí. Tá logo ali. Aí no começo do ano, daí a gente tem um curso de teologia de Umbanda, sempre começando em fevereiro, junto com a nossa turma de sacerdócio umbandista. Ou seja, a gente forma também dirigentes de novos templos. Sacerdócio umbandista. Que Exato, legal. é isso. Tom, e uma pergunta, é sempre a última pergunta desse programa. Se você tivesse a oportunidade de deixar uma única frase que todos os seres humanos da Terra iam ter acesso, e que você, de repente, com essa frase, seja qual for a tua intenção, você poderia dar à luz a... Todos os seres humanos da Terra iriam ver. Qual a frase que você doaria ao mundo? Fazer o bem não importa a quem. É isso. É simples assim. Simples assim. E daí você colhe maravilhas, né? Porque só Porque se planta o bem. O bem está na base de tudo, né? Fazer o bem está na base de tudo. E por isso não é pensar o bem, não é filosofar sobre o bem, é fazer. Botar a mão na massa. É o que a gente mais precisa. Porque nós seremos cobrados pelas nossas obras, não por aquilo que a gente pensou. Né? É aquilo que a gente materializou. E assim, chegamos ao fim de mais um Falando de Propósito. Eu agradeço a você, meu amigo e minha amiga, pela audiência e pela paciência aqui. Foi extremamente edificante o dia de hoje. E eu espero que vocês guardem no coração de vocês as informações do dia de hoje. E quem precisar... Tom Barros, é só buscar lá no Instagram, Teu Caminhos de Aruanda, tá? O telefone dele, qual que é o telefone do teu? 15 996 637 111. Precisou. Os cursos e tudo vai estar no Instagram e no site deles. O site é? teucaminhosdearuanda.org. É isso. Então, quem quiser, tiver interessado, por favor, entre em contato. Vocês vão abençoar a própria vida, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima!